Entregas de sacolas com grandes quantias de dinheiro vivo, isso em plena luz do dia, em Brasília. Tudo desviado, segundo a Polícia Federal, de verba que deveria ser destinada à educação de alunos de dezenas de cidades de Alagoas. O dinheiro era usado para a compra de kits de robótica por valores até 500% mais altos do que os de mercado. Nossos repórteres foram até essas escolas e empresas para mostrar como funcionava o esquema. É muito dinheiro vivo, em malas, num cofre abarrotado, nos saques na boca do caixa e em pacotes entregues num estacionamento de Brasília. Tudo registrado pelos investigadores. As imagens completas e exclusivas dessas transações suspeitas você vai ver ainda nesta reportagem. Mas de onde vem esta fortuna? Segundo a Polícia Federal, do superfaturamento na compra de pequenas peças como essas. Cada kit de robótica teria saído por R$14 mil para algumas prefeituras de Alagoas. E é para lá que nós vamos para entender o caminho desse dinheiro. 46 cidades são suspeitas de terem negociado os kits de robótica acima do preço. Fomos atrás de algumas das que mais teriam superfaturado o material. Canapi é uma delas, tem 17 mil habitantes. Da investigação a que o Fantástico teve acesso com exclusividade, mostra que aqui o superfaturamento teria sido de cerca de R$5 milhões. Durante a auditoria, a Controladoria Geral da União fez pesquisas de mercado e apontou que seria possível montar kits com componentes parecidos por menos de R$600. O relatório da CGU diz também que ficou evidente a desproporção do volume de kits adquiridos e de kits utilizados. Nós procuramos o prefeito ou alguém que pudesse explicar o porquê da diferença de preço. Você ia falar com o prefeito? Primeiro disseram que o prefeito estava almoçando. Eu espero então. Tá. Depois... Ele viajou em São Paulo segunda-feira, tá? Oba! Tentamos o secretário de Educação. Eu não tenho nada a falar sobre isso aí. Mas não teve superfaturamento? Porque 14 mil cada kit é um absurdo, né, secretário? Tivemos a visita da CGU. Eles fizeram análise de tudo isso aí, apresentando toda a documentação. Eu não tenho nada a falar sobre isso aí, que existe o setor, que ele que é o responsável em fazer as compras. O secretário de Administração também não estava. A gente trabalha a semana toda, mas quando chega na sexta-feira você sextou, né? Não entendo de valores de robótica. Eu entendo dos processos como deveria ser feito, de acordo com a lei. Com tanta gente fora da cidade, não conseguimos acesso nem às escolas e nem aos kits. Fomos então a Delmiro Gouveia, de 52 mil habitantes. O relatório da investigação diz que a prefeitura fez um contrato de mais de R$6 milhões. E eles alertam para ausência de pesquisa de mercado, falta de justificativa para a quantidade de kits licitada, detalhes muito específicos do produto, o que pode direcionar a contratação, e superfaturamento, que pode passar de R$5 milhões. Tentamos falar com a prefeita. A prefeita, ela não se encontra no momento. Quem nos atende é o procurador-geral de Delmiro Gouveia. O município foi beneficiado com a emenda do relator e nós providenciamos um processo licitatório através de um pregão eletrônico. Então não teve superfaturamento? No município de Delmiro Gouveia, não. Mas não tem uma curiosidade de dar uma pesquisada? Porque uma simples pesquisa na internet dá para ver que o preço está muito alto, quer dizer. Eu estou dizendo ao senhor, aqui nasce o processo, tá? Secretaria de Educação nasce. Ele nasce aqui, setor de compras, setor de licitação. Abre-se um pregão eletrônico nacional. A compra dos kits superfaturados nas cidades investigadas foi com dinheiro de emenda do relator, conhecida também como orçamento secreto. Em Delmiro Gouveia, fomos autorizados a conversar com alunos durante as aulas de robótica. O professor disse para nós montar e deixar ele pesado para conseguir puxar o outro. Por isso que tem tanta peça, mas os normais não tem tanta não. Esse é um kit de robótica novinho. É esse modelo que as escolas do interior de Alagoas receberam. Esse aqui, ó, ainda está até plastificado. Aqui são parafusos, porcas, algumas rodinhas.
É como se fosse um quebra-cabeça, né? Que você pode montar de várias formas. Muitos componentes eletrônicos. E tirando aqui, ó. Tá vendo? Essas peças que eles montam os robôs, que eles usam na sala de aula. Ó, são várias. Como se fosse um quebra-cabeça eletrônico. O esquema, segundo a Polícia Federal, se esconde atrás de um pregão eletrônico. A investigação começou depois que o jornal Folha de São Paulo revelou que a Megalic de Maceió cobrou R$14 mil cada kit. E a empresa que mais venceu essas licitações foi a Megalic, que pertence a Edmundo Catunda e sua esposa Roberta Mello. A empresa não produz esses equipamentos. Segundo a investigação, ela compra de uma fornecedora do interior de São Paulo por R$ 2.700. E depois de passar pela Megalic, o valor se multiplicava até chegar às prefeituras. Depois das buscas da PF, essa semana, fomos à sede da empresa Megalic. Opa, tinha alguém aqui que não quer atender a gente? Opa! Ah, tem gente aqui. Mas ela fechou a porta. Além de vencer tantas licitações, o que também chamou a atenção da Polícia Federal foi a transferência de dinheiro da Megalic, tanto para pessoas físicas como para outras empresas que não faziam parte do ramo de atividade que ela estava atuando, e quase todas de Brasília. Nós fomos aos endereços. Você sabe o que funcionava aí? Não. Mesmo sem nada nos endereços, essas empresas de Brasília movimentaram milhões e têm donos, Pedro e Juliana Salomão. Eles foram monitorados pela Polícia Federal e aparecem fazendo quase uma centena de saques em dinheiro vivo, em bancos, e boa parte deles nesta lotérica da capital federal. Os saques são fracionados para evitar que o banco informe a movimentação financeira às autoridades. Em outra gravação, Pedro Salomão chega à garagem de um hotel em Brasília e espera por este homem, identificado como motorista do assessor parlamentar Luciano Cavalcante. Luciano estava hospedado no mesmo hotel naquele dia, segundo a PF. Pedro e o motorista seguem então para este outro carro. O relatório da Polícia Federal diz que Pedro parece entrar com uma sacola cheia e que sai com ela vazia. Nesta semana, a situação se repetiu, mas em outro local, na Asa Sul de Brasília. Pedro entra no carro do motorista de Luciano Cavalcante com uma sacola. Na quinta-feira, Pedro e a mulher, Juliana Salomão, foram presos e houve busca e apreensão nos endereços do assessor parlamentar e também na casa do motorista dele. No carro do motorista, a polícia encontrou R$150 mil. E na mochila com dinheiro vivo que estava no porta-malas do carro, a polícia encontrou também o passaporte do assessor Cavalcante. Luciano Cavalcante é assessor da liderança do Partido Progressistas, na Câmara dos Deputados, partido do presidente da casa, Arthur Lira. Lira não é citado no relatório da investigação. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara falou sobre a operação e disse que não há indícios de superfaturamento. Há decisões da Justiça Federal que resolvem e dizem que não há nenhum sobrepreço, nem superfaturamento, nem nenhum desvio nessa situação. O que eu posso dizer é que eu, tendo a postura que tenho, em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil, para toda a população, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo e não me sinto atingido, nem acho que isso seja provocativo. Outro investigado e suspeito de receber dinheiro da empresa Megalic de Maceió é o policial alagoano Murilo Nogueira. Os endereços de Murilo também foram alvos da operação da PF esta semana. Neste escritório, os policiais apreenderam uma mala e um cofre recheados de dinheiro, R$3,5 milhões. Em nota, a defesa de Murilo diz que ele é policial desde 2003 e empresário, que nenhuma das empresas tem relação com kits de robótica e que suas atividades são declaradas à Receita Federal, inclusive os valores apreendidos. O
O Fantástico apurou que essa operação estava programada para acontecer no dia 23 de maio. Mas como os donos da Megalic estavam em viagem ao exterior, a operação foi remarcada para a última quinta. Pedro e Juliana chegaram a ser presos na quinta. Na sexta-feira, a justiça determinou que eles podem responder em liberdade. A defesa diz que Pedro e Juliana não têm nenhum envolvimento com as supostas fraudes no processo licitatório e estão à disposição para colaborar com as investigações. O advogado da Megalic, a empresa que mais venceu licitações do kit robótica, enviou esta nota. Diz que as aquisições foram precedidas de processo licitatório legal e com ampla competitividade, que a defesa ainda não teve acesso ao inquérito policial e que só depois de uma avaliação minuciosa desse conteúdo será possível demonstrar o grave equívoco nas acusações. O Fantástico também procurou os advogados dos donos da Megalic e de Luciano Cavalcante, o assessor da liderança do Partido Progressistas. Telefonamos ainda para o motorista de Luciano. Nenhum deles quis responder às acusações. A robótica, ela permite com que o aluno ou a aluna aprenda uma série de coisas importantes hoje em dia, dá asas à imaginação. Muitas vezes os governos não entendem essa necessidade, mas as empresas que fornecem isso estão interessadas mais em vender o kit do que em, de fato, acompanhar o projeto e fazer com que as crianças aprendam alguma coisa.